Da terceira série, tudo certo? Vamos lá aqui, professor Tales, mais uma vez para as nossas aulas de física. Show de bola, dessa vez a gente vai falar do módulo 10 e como você já pode ver aí na tela, o nosso assunto de hoje são movimentos circulares, beleza? Movimento circular, tópico do módulo 10, eu espero que vocês estejam bem, em segurança, estejam estudando e tirando suas dúvidas, tá legal? Então aqui, antes de mais nada, gostaria de desejar a vocês ótimos estudos, uma ótima aula e que esse tempo de vídeo seja extremamente proveitoso para você, beleza? Que tudo que a gente vai falar aqui faça sentido e que você possa ter um bom entendimento da matéria, beleza? Esse daí é meu desejo para vocês já antes de começar tudo que nós vamos falar agora sobre a aula, tá bom? Dito isso, primeira coisa que a gente vai conversar hoje, primeira coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que quando a gente fala a respeito de um objeto que tem um deslocamento circular, a primeira coisa que a gente pensa, a primeira coisa que a gente aprende é que o ΔS dele é igual a zero. Por quê? O ponto de saída e o ponto de chegada são iguais, são os mesmos. Então, quando eu faço ΔS, S menos S0, os dois valores são iguais, me levando a um deslocamento linear nulo, o que, consequentemente, faz com que nós venhamos a dizer que a velocidade desse cara, V, será igual a zero. Mas a minha pergunta para você é: enquanto essa roda gira, por mais que a gente diga que a velocidade dela é zero, ela não está em movimento? Quando você pensa em um carro, ele se move sobre quatro rodas que giram. E apesar da gente falar que o deslocamento da roda é zero, o carro sai do lugar. Então, será que realmente não existe movimento para esse quadro? Essa é a interrogação que eu queria deixar para vocês. Bom, para a gente falar sobre ela, primeira coisa que eu gostaria que você pensasse em uma circunferência, tá bom? E imagina que sobre essa circunferência a gente marca um ponto A, de onde sai uma formiguinha que se move até um ponto B. Bom, esse deslocamento foi em cima da circunferência, então ele teve um deslocamento S, que eu estou representando aqui por S minúsculo, tá? E esse deslocamento S, ele pode ser analisado, beleza? Como que a gente vai analisar esse espaço S? A gente diz que isso é um arco de circunferência, ela andou sobre um pedaço da circunferência, beleza? Você pensa que a circunferência tem um raio que liga o centro até o ponto A, o mesmo raio também liga o centro até o ponto B. Lembrando que matematicamente, gente, o raio ele é a distância entre o centro da circunferência e qualquer ponto do seu contorno, tá legal? Qualquer ponto da sua extremidade, beleza? Fazendo assim esse deslocamento S, orientado de A para B. Bom, será que é possível fazer o cálculo do valor de S? Será que é possível obter esse cálculo? Ou seja, se eu cortasse esse pedaço e esticasse ele em linha reta, será que é possível entender qual é o tamanho, a distância que essa formiguinha andou? Bom, sim, é possível. Algumas maneiras de se pensar isso seria, se isso der uma circunferência, o comprimento dela vale 2πr. Então, isso é um pedaço de 2πr. A gente não sabe qual pedaço, mas existe uma maneira mais simples, tá? Em função do ângulo θ, aqui, alguns livros também chamam esse ângulo de φ. Isso, sinceramente, é indiferente, tá? Você só tem que entender que isso é um ângulo, queira chamar ele de θ, de φ, de alfa, tanto faz, tá bom? Só entenda que a gente vai estipular essa relação através do ângulo para falar sobre o espaço angular. Nós podemos dizer que esse deslocamento S ele é calculado como o produto entre o ângulo e o raio. Ou se você quiser deixar o ângulo isolado, já que a gente está falando sobre um espaço angular, o que significa espaço angular? Vai ser basicamente para a gente um espaço percorrido em cima de uma circunferência, uma distância percorrida sobre uma circunferência. Então, se eu quiser deixar o ângulo em evidência, vai ficar S sobre R, tá bom? Agora, lembra que esse S ele é um S linear. Ele não é um S medido em graus ou em radianos. Ele é um S que vai ser medido em metros, beleza? Ou fora do sistema internacional, em centímetro, milha, tanto faz, depende do tamanho da circunferência que você estiver adotando. Isso é referencial do sistema de unidades. Mas esse S relacionado a V igual a ΔS sobre ΔT. E isso é bastante importante para a gente, porque agora a gente está falando de espaço angular. Mas repara que o espaço angular ele tem a ver, sim, com espaço linear, beleza? Mas para não embolar a sua mente, vamos dar um passo de cada vez. Vamos analisar
ponto a ponto, exatamente para a gente não confundir nada, tá bom? Falado sobre espaço angular, eu quero que você lembre que isso vai ser uma distância percorrida sobre uma circunferência, tá bom? Espaço angular vai ser um ângulo, tá? Que determinado objeto percorreu em uma circunferência. Por exemplo, a gente sabe que o ponto A aqui na horizontal é o ponto 0 grau do círculo trigonométrico. Supondo que ele saiu do ponto A e foi até o ponto B, que vale, supostamente, esse ângulo aqui vale 60 graus, nós podemos dizer que o espaço angular percorrido por esse objeto foi de 60 graus, beleza? Ou π sobre 3 radianos. Quando a gente fala sobre a velocidade angular, é a ideia de que o objeto tem velocidade, mas não necessariamente em linha reta. Ele tem velocidade para percorrer voltas, como, por exemplo, se você pensar em um ventilador de teto. Ele gira com uma determinada velocidade, que é maior do que, por exemplo, a velocidade dos ponteiros de um relógio. Quais ponteiros? Todos, né? Você tem o ponteiro das horas, o ponteiro dos minutos e o ponteiro dos segundos. E se a gente pensar um pouquinho, a velocidade de giro de um ventilador de teto é maior do que todos eles, não é isso? Então, quando a gente fala de velocidade angular, a gente está falando de velocidade para dar voltas, ok? E a gente consegue encontrar essa velocidade angular, já que a gente está falando de volta, a gente está falando de ângulo. Então, eu vou fazer isso como o ângulo, né, o espaço angular percorrido, dividido pelo intervalo de tempo, né? Lembrando para você, todas as vezes que a gente fala de razão, a gente está falando de uma divisão, tá bom? Então, a maneira como a gente representa isso é por essa equaçãozinha daqui, ó. Ômega, esse W grego, a gente chama de ômega, ômega maiúsculo, tá? Ele é a velocidade angular, tá? Então, ômega é a velocidade angular, onde o delta θ é a variação do ângulo percorrido, é o espaço angular percorrido, que será medido para a gente em radianos, tá bom? Lembrando para você, nossos objetos não são obrigados a sair do ponto zero, então o objeto pode sair de um ponto qualquer diferente do zero, tá legal? Lembre-se disso. Você vai calcular o delta como a variação, ou seja, o ângulo final menos o ângulo inicial. O ΔT, a variação de tempo, vai ser em segundos, tá bem? Isso vai se manter, né? No sistema internacional a gente mantém essa parte. Consequentemente, se a gente está dividindo um pelo outro, o ômega será medido em radianos por segundo, beleza? Lembrando para você, caso você não esteja familiarizado com o termo radiano, beleza? Deixei aqui para você uma regrinha de 3. A relação entre graus e radianos são que 180 graus equivalem a π radianos, tá bom? 180 graus são a mesma coisa que π radianos, tudo bem? Sem neura, sem preocupação. Faz pela regra de 3 que não tem problema não, tá? Se você tiver um caso como, por exemplo, que alguns podem estar se perguntando, quando você tem determinada partícula que sai do ponto 30 graus e vai até o ponto 90 graus, beleza? Então, sai do ângulo inicial 30, chega ao ângulo final 90. De 30 para 90 teve uma variação de 60 graus, beleza? Se você quiser primeiro fazer o delta em graus e depois passar sua resposta para radiano, também vai dar certo, não tem problema, tá legal? Ficaria correto da mesma maneira, beleza? Só prestar bastante atenção nisso daí. Bom, uma vez que a gente falou sobre essa questão da velocidade angular, eu gostaria de alertar para vocês que existe uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, tá bom? Como que a gente pode expressar essa relação? Qual é a ideia dela? Bom, a gente sabe que V é ΔS sobre ΔT. Dessa maneira, a gente pode isolar esse ΔT aqui, tá? Só trocar o V com o ΔT de lugar, ele fica isolado. E se a gente pensar na fórmula de velocidade angular, ela também tem ΔT, que também pode ser isolado, tá? Por que eu isolei o ΔT nessas duas equações? Porque se o ΔT é igual a ΔS sobre V e também é igual a Δθ sobre ômega, eu posso igualar as duas coisas, né? Eu igualo os dois ΔTs e eu digo que o quê? S sobre V é igual a θ sobre ômega. Ou, se quiser, você pode deixar o delta aí também. Eu quis deixar de maneira um pouco mais instantânea para a gente fazer essa relação, tá? Lembrando a vocês, isso é uma demonstração, então fique tranquilo, beleza? Você não tem que memorizar esse passo a passo, não. É só para você saber de onde veio a fórmula que a gente vai tratar, tá? Se a gente voltar um pouquinho, lá no nosso primeiro slide, a gente falou que S é igual ao ângulo θ vezes o raio, né? Dentro de uma circunferência, a gente pode dizer isso, né? É o arco da circunferência que a gente falou logo nos primeiros slides.
Então eu posso substituir isso. Bom, substituindo θ vezes R no lugar de S, a gente fica com essa relação. θ vezes R sobre V é igual a θ sobre ômega. Quando a gente tem a mesma coisa dos dois lados, corta. Então eu posso dizer que V é igual a ômega R, beleza? V é igual a ômega vezes R, tá bom? Isso daqui é uma maneira que nós temos para relacionar a velocidade linear e a velocidade angular, beleza? E para que ela serve? Qual é o sentido disso? Bom, de novo, vamos tentar demonstrar essa parte, beleza? Se eu pegar uma circunferência, sobre essa circunferência estipulo o seu raio, coloco sobre ela 2 pontos, tá? Coloquei um pontinho vermelho e um pontinho verde. Se eu disser que os dois se movem juntos, eles vão dar uma volta ao mesmo tempo, beleza? Então, vamos começar a botar eles para girar, tá? Tá aqui, o vermelho e o verde. Repara, eles percorrem 2π, uma volta, ao mesmo tempo. Só que, por mais que eles façam isso ao mesmo tempo, se você parar para pensar na circunferência azul pontilhada e na circunferência verde pontilhada, a verde ela tem metade do raio da azul. Então, por mais que eles deem voltas ao mesmo tempo e o ômega deles sejam iguais, o V não vai ser. Dá para você perceber que o vermelho ele se move com uma velocidade linear maior. Por quê? Ele está andando uma distância maior. Se a gente conseguisse cortar essa circunferência em uma linha, a gente ia perceber que a azul ela é uma linha que tem o dobro do tamanho da verde e que acaba sendo percorrida no mesmo tempo. Consequentemente, a bolinha vermelha acaba tendo maior velocidade. É essa relação que eu quero que vocês entendam sobre velocidade linear e angular. Quando vocês olharem para a fórmula V igual a ômega R, eu quero que vocês lembrem dessas duas bolinhas aqui andando em círculos, beleza? As duas percorrem o mesmo ângulo, uma volta, 2π, 360 graus. Mas a maneira como elas fazem isso equivale a uma velocidade linear diferente entre cada uma delas, beleza? Bom, então, dando seguimento ao que nós estávamos dizendo, a ideia é essa daqui. Se a gente pegar as duas bolinhas e colocar em cima da trajetória delas, beleza? Cortei aqui essa circunferência, as duas, beleza? Estiquei, vocês podem ver que o arco azul, né, que agora é uma linha, ele tem o dobro do tamanho da verde. E no momento em que a gente colocar essas duas bolinhas para se movimentar, no momento que a gente colocá-las em ação, o que vai acabar acontecendo é, pá, elas vão percorrer ao mesmo tempo uma determinada distância, né? Que quando em circunferência eram iguais, mas agora em linha reta são diferentes. Então, se eu observar em linha reta o deslocamento da bolinha vermelha, ele foi maior no mesmo intervalo de tempo do que o da bolinha verde, ocasionando para ele uma maior velocidade linear. Bom, então essa daqui é a explicação entre as duas velocidades. Eu espero que vocês tenham entendido. A ideia básica é essa daqui, tá legal? Espero que tenha funcionado para vocês, ok? Bom, dito isso, a gente sai de velocidade angular e passa a falar sobre aceleração angular média, tá bom? Quando a gente pensa, por exemplo, em objetos que executam movimentos de giro, naturalmente falando, como um disco de vinil antigo, acredito que a maioria de vocês deva saber o que é isso só por foto do Pinterest ou algo do tipo, né? Ou caso alguém tenha aí na família pessoas que curtem clássicos, né? Mas mesmo assim isso ainda é bem raro. Ou algo um pouco mais próximo de vocês, quando a gente pensa em uma roda gigante. O que esses dois objetos têm em comum? Os dois giram, tá? Só que para esse giro acontecer, e por mais que ele aconteça com velocidade constante, em algum momento a velocidade dos dois teve que ser zero, porque senão não teria como colocar o disco na vitrola e não teria como as pessoas subirem na montanha-russa. Então, qual a ideia que eu quero que vocês tenham? Se alguma coisa entrou em movimento, é porque anteriormente ela estava parada. Então, a sua velocidade angular, obrigatoriamente, variou. Então, quando a gente tem uma variação da velocidade angular ao longo do tempo, a gente vai ter uma aceleração, que vai ser conhecida como a aceleração angular média, que a gente vai representar por alfa, tá bom? O nosso alfa, existem livros, existem conteúdos que chamam isso de alfa M, alfa médio, tá bom? De aceleração angular média, tá? Se quiser chamar assim também não tem problema.
vai ser a variação do ângulo em função da variação do tempo, beleza? Bom, essa variação, perdão, vai ser a variação da velocidade em função do tempo, da velocidade angular nesse caso, onde o ômega, como a gente combinou, ele é medido em radianos por segundo. O tempo em segundos. Consequentemente, a aceleração angular, o alfa, vai ser medido em radianos por segundo ao quadrado. Beleza? Bem similar ao que a gente faz com a aceleração linear, tá? Então, por analogia, como a gente dizia que V era igual a ômega R, que S era igual a θ vezes R, a gente pode falar que o alfa ele é igual a aceleração linear, né? O A, ele é igual a alfa vezes R, tá bom? O alfa, quando multiplicado pelo raio, ele vai ser igual à aceleração linear. A aceleração linear também é chamada de aceleração tangencial, tá, gente? Então, se vocês encontrarem em algum livro, algum outro vídeo que vocês queiram assistir, algum outro professor falando, esse A aqui, como A com índice T aqui embaixo, é de aceleração tangencial, que é a nossa aceleração linear, tá bom? Também vai estar correto, isso não vai alterar em nada nossos valores ou os princípios envolvidos nesse movimento, tá bem? Bom, como eu sei que até aqui a gente falou de muita fórmula, nessa altura do vídeo eu quis parar a explicação e fazer um pequeno resumo para vocês do que é cada coisa, beleza? Bom, primeiro, quando a gente fala sobre espaço, o espaço linear a gente chama de ΔS. O espaço angular a gente vai chamar Δθ. A maneira de relacionar os dois é ΔS igual a R Δθ. Ou, se você quiser, S é igual a R vezes θ. O delta aqui, se você quiser tirar, não tem problema nenhum, tá bom? Como que a gente calcula a velocidade linear? V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade angular vai ser Δθ sobre ΔT. Qual a maneira de relacionar esses caras? V igual a ômega R, beleza? V igual a ômega R, ok? Agora, quando a gente fala de aceleração linear, é ΔV, variação da velocidade, sobre ΔT, tudo linear, beleza? Quando a gente fala do angular, o θ, o alfa, ele vai ser delta ômega, variação da velocidade angular, sobre ΔT. E se eu quiser relacionar uma coisa com a outra, eu posso dizer que o A ele é igual a alfa vezes o raio, beleza? Bom, então, só para lembrar para você, a primeira coluna, a gente tem grandezas lineares, a segunda coluna, grandezas angulares. A terceira coluna é como uma se relaciona com a outra, tá? Gostaria de chamar a sua atenção, vou até trocar a ordem do negócio aqui. Pronto, ordem do negócio trocada. Se você olhar para cá, ó, linear é igual, para todos os casos, tá? Linear é igual a angular vezes o raio. Beleza? Não sei se você pegou a ideia, então eu vou repetir. A grandeza linear, ela pode ser obtida como a grandeza angular multiplicada pelo raio. Vale isso para o espaço. Espaço linear é igual ao espaço angular vezes o raio. Vale isso para a velocidade. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Vale isso para a aceleração. A aceleração linear ou tangencial é igual à aceleração angular vezes o raio. Beleza? Só para demonstrar para você que esses caras eles podem ser obtidos assim. Então, qual é a minha dica para você? Não fica memorizando 1 milhão de fórmulas. Pensa no princípio. O que é a velocidade? Dividir o espaço pelo tempo. Então, em linha, eu pego o espaço linear. Em ângulo, eu pego o espaço angular. O que é a aceleração? É mudar a velocidade ao longo do tempo. Então, linearmente falando, em linha, eu vou pegar esses valores e vou dividir um pelo outro. E se eu quiser falar disso na forma angular, é só passar essas grandezas para ângulo, beleza? Se eu quiser relacionar uma coisa com a outra, eu digo que a grandeza linear é igual a angular vezes o raio, tá bom? Então, fica aí esse quadro de macete para você. Professor, obrigado, mas eu prefiro em modo de tabela, porque desse jeito eu não sei o que é o que. Né? Tá bom, toma. Primeira coluna, espaço. Segunda coluna, perdão, primeira linha, espaço. Segunda linha, velocidade. Terceira linha, aceleração. Se você prefere em forma de tabela, tá aqui a tabela para você. Tá bom? Então, primeira linha, comparações de espaço. Segunda linha, comparações de velocidade. Terceira linha,
comparações de aceleração. Primeira coluna, tudo linear. Segunda coluna, tudo angular. E terceira e última coluna, a relação da primeira com a segunda. Tá bom? Espero que esse quadro daí te ajude, tá? Eu acho que ele faz um pouco de sentido para a gente, e olhar para isso daqui pode servir como um bom formulário na hora de você fazer os seus exercícios. Então, se quiser dar uma pausa aí no vídeo, tira o print, passa isso para o teu caderno. Na verdade, acho que seria interessante você passar tudo para o teu caderno, né? Talvez os GIFs não sejam possíveis, mas tenta aí, na medida do possível, resumir alguma coisa. Escreve, anota. Com certeza isso vai te fazer bem. Fica aí essa dica para sua realidade. O conselho de quem quer ver a sua aprovação. Show? Então, dito isso, feito o quadro resumo, a gente segue com a nossa matéria ainda no módulo 10 e trata a respeito do que nós chamamos de movimento circular uniforme, tá bom? O movimento circular uniforme, também chamado de MCU, ele é muito parecido, ele é equivalente, ele é análogo ao MRU. Qual é a ideia? No movimento circular uniforme, ou seja, alguma coisa que se move com velocidade angular constante, vai fazer analogia ao movimento retilíneo uniforme, né? Que tinha velocidade linear constante. Aqui ele vai ter velocidade angular constante, ou seja, o ômega não muda. Então, pensando aqui no disco de vinil, uma vez que ele entrou em movimento, ele vai manter aquele movimento constante. A rotação dele não vai ser alterada ao longo do tempo. Então, pegando a fórmula do ômega, né? Ômega é igual a delta θ sobre delta t. A gente pode exemplificar aqui alguns termos, né? A gente pode reescrever os deltas como final menos inicial, lembrando sempre que o tempo inicial ele é aproximado de zero, então a gente pode tirar ele daqui, né? O t0 ele sempre vai ser aproximado para zero, né? Tempo inicial. Então, a gente pode aproximar ele aqui, passa o tzinho que está aqui, né? O tempo, o instante de tempo analisado para o outro lado, multiplicando, e joga o outro θ0 para o outro lado. A gente fica com posição angular igual a posição angular inicial mais velocidade angular vezes o tempo. Beleza? Quando a gente fala de movimento circular uniforme, a gente está falando desse quadro daí. Tá bom? Ok? Então, falou de movimento circular uniforme, a gente fala a respeito desse movimento daí. Beleza? Bom, algo que a gente também precisa conhecer quando o assunto é movimento circular é a questão de período e frequência. Você já conhece isso daqui da ondulatória que vocês viram do meio para o final do ano passado, beleza? Período basicamente é o tempo para uma volta. E frequência são quantas voltas você dá a cada segundo, beleza? A ideia básica do período é isso, tá? Tempo para cada volta e a frequência é o contrário, é voltas por tempo. Então, quando a gente quiser fazer o cálculo disso daqui, o que você vai escrever? Período é o tempo necessário e o número de voltas que o seu objeto deu naquele intervalo de tempo falado na questão. Lembrando que intervalo de tempo, sistema internacional, a gente fala de segundos. O número de voltas, bom, vai ser em número de voltas, tá? Ou número de oscilações. Já o período, por consequência, ele vai ficar em segundos mesmo, tá bom? A gente mede período em segundo, essa é a unidade do sistema internacional. Quando a gente passa para frequência, frequência é o inverso do período. Então, se para o período você escrevia ΔT sobre N, para a frequência você vai escrever N sobre ΔT, onde todas as grandezas permanecem com o mesmo significado e, consequentemente, mesmas unidades, tá? O que vai mudar é que antes você tinha segundo por oscilação. Agora, na frequência, você vai ter oscilação por segundo. Isso tem um significado bastante importante para a gente. Isso vai ficar 1 sobre segundo, ou segundo a menos 1. A gente chama isso no sistema internacional de Hertz. Tá? Essa é a única unidade de frequência que existe? Não. Também é muito comum você ouvir falar a respeito de outra unidade chamada de RPM, rotações por minuto. Tá bom? Se você quiser transformar de RPM para Hertz, qual é o procedimento a ser tomado? Bom, se você parar para pensar, os Hertz nada mais são do que os RPS, né? Rotações por segundos, beleza? O RPS no singular, se você quiser, tá? Rotação por segundo. Então, basicamente, você passar de RPM para RPS ou para Hertz é você passar de minuto para segundo. Como que a gente passa de
minuto para segundo, a gente simplesmente vai, nesse caso, dividir por 60. Então, dividindo por 60, a gente vai ter aí a quantidade de hertz, tá? Beleza? A ideia é dividido para cada 1 minuto. Então, vai ser dividido para cada 60 segundos. Beleza? Então, dividiu por 60 aí, você tem a sua frequência medida em hertz. Beleza? Isso pode alterar um pouquinho as nossas concepções de velocidade linear e angular diretamente. Como que a frequência e o período podem alterar isso? Com algumas novas maneiras de escrita. Por quê? Quando eu falo de uma volta, eu posso falar que é um ângulo de 2π ou um comprimento de 2πr. E o tempo necessário para que um objeto dê uma volta nada mais é do que o período. Então, se a gente parar para pensar na fórmula da velocidade angular, Δθ sobre ΔT. Quando a gente pensa em uma volta, o objeto ele vai executar um ângulo de 2π dividido pelo tempo de uma volta. Tempo de uma volta é o período, então 2π sobre tesão. Então, uma maneira de calcular o ômega, além do Δθ sobre ΔT, é 2π sobre o tesão, beleza? Que é o período. Ou você pode lembrar que período e frequência são inversos, então dividir pelo período é exatamente a mesma coisa que multiplicar pela frequência. Então, o ômega também pode ser escrito como 2πf, 2π vezes a frequência, beleza? Então, para calcular a velocidade angular, eu necessariamente preciso do ângulo? Não, eu posso calcular com o período ou com a frequência, tá? Agora, se a gente pensar na velocidade linear do nosso objeto. Bom, a velocidade linear ela pode ser calculada como ômega vezes r. Se eu sei que ômega é 2π sobre t, eu posso dizer que a velocidade linear pode ser calculada como 2π sobre t vezes r. E, consequentemente, também pode ser calculada como 2π vezes f vezes r, tá? Se você parar para anotar da primeira coluna para a segunda coluna, a gente só multiplicou pelo raio, tá bom? Então agora nós temos no total 3 maneiras de calcular a velocidade angular e 3 maneiras de calcular a velocidade linear. Se você pensar em ΔS sobre ΔT, são 4, mas essa a gente não vai usar tanto assim diretamente. Tá legal? Então, isso daqui, gente, é o que o módulo 10 tem para a gente sobre a parte de Física 1. Eu recomendo que você dê uma analisada, volte no livro, faça uma leitura da parte teórica, dê uma olhada nos exercícios resolvidos e aí tente resolver os exercícios de fixação, contextualizados e assim por diante, tá bom? Essa matéria ela não é tão complexa assim, ela pode ser bastante aplicada ao nosso cotidiano, basicamente tudo que gira é regido por esse tipo de análise de movimento. Então, eu espero que vocês entendam, tenham uma boa compreensão desse conteúdo todo e, acima de tudo, tenham ótimos estudos, tá legal? Então, forte abraço, bons estudos e até a próxima.